Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é 23 de julho de 2021 e nós tivemos aí o pregão de sexta-feira, encerrando a semana, tá? A semana que abriu no índice em gap de baixa, tá? Na segunda-feira, né? De sexta para segunda. E aí, aqui foi o pregão de sexta, esse foi o pregão de segunda. O pregão de segunda abriu um enorme gap de baixa, perdão. E eu achava que esse gap ele não seria fechado, porque gaps de baixa são resistências muito fortes. Mas ficou aí tentando fechar o gap a semana inteira. Ontem, na quinta-feira, conseguiu finalmente fechar o gap. Hoje abre já tocando a média de 20 períodos do gráfico diário e caindo com força, tá? Um candle de força baixista, né? A média de 20 períodos ela é sempre uma referência, tá? Os preços é a média mais importante. Os preços eles tendem a fazer movimento de expansão e correção até ela, né? Ela é a nossa maior e principal referência, tá? Agora, o volume do pregão de hoje não foi considerável, não foi acima da média no volume financeiro com cor. O ADX ele ainda está abaixo, mostrando que a tendência está muito baixa, tá? O DI+, o DI- ele está acima do DI+, indicando tendência de baixa. No DD Index, a média mais longa está virada para cima. O ideal é que a mais curta esteja virada para baixo, tá? Mas, de qualquer forma, está abaixo da média de eixo zero. O estocástico, ele se encontrou aqui e está dando uma virada novamente. Vamos ver, tá? Ele se encontra uma região aí possivelmente de sobrecomprado, né? Então vamos ver. Agora, associando ele aos outros, ele está numa região baixa, mas não comparado a outros patamares, mas né, ele está em 35, nada impede dele cair mais, tá? Ele ainda está em 35. O Trix, que é a triple, a resultante de 3 médias, ele está em queda, mostrando tendência de baixa, tá? De qualquer forma, em termos práticos operacionais, a gente espera um gift, a gente espera uma correção, tá? Para a retomada da queda. Essa correção ela pode se dar no mesmo dia, tá? Não quer dizer que você vai colocar uma ordem programada. Para você, aliás, que utiliza uma ordem programada, e se você deixa para colocar essa ordem programada depois do candle, tá? Você pode ser pego de surpresa que no mesmo pregão pode acontecer a alta, que é a correção, e a retomada da queda, tá? De qualquer forma, ele está mais lateral do que em queda, né? Está mais lateral do que em queda, mas os indicadores estão mostrando tendência de baixa, né? O candle foi o candle baixista. Vamos dar uma olhada no semanal? Eu não olhei o semanal. Pois é, olha só, o semanal foi um doji sobre a média de 20, hein? Foi um candle de dúvida sobre a média de 20 períodos. E a questão é a seguinte, né? Numa tendência de alta, movimento de expansão, ele se dá com o preço subindo, correção, caindo, mas ele precisa cair até a média de 20 e depois retomar aí o movimento de alta, tá? Foi um doji, um candle de dúvida, tá? Vamos olhar os indicadores. Vamos lá. DI menos acima do DI mais, quer dizer tendência de baixa, tá? A média mais curta no DD Index caindo, elas não se cruzaram. Indecisão.
estocástico está em queda e o Trix está em queda, né? Então assim, não seria um candle, né, uma referência para você comprar, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos olhar o BOVA11, que o BOVA11 é o ETF do Ibovespa, tá? Vamos ver no semanal, olha só. O BOVA11 é um doji com um corpo um pouquinho maior, né? Mas não deixa de ser doji. Estocástico em queda, e de index mesma coisa. O DI mais e o DI menos estão se encontrando. A DX está praticamente flat, em linha reta, tá? Mostrando, não tá nem com força, nem tendência de alta, nem tendência de baixa, já que o DI mais e o DI menos estão se encontrando. Então assim, os indicadores não estão mostrando compra, tá? Não estão mostrando compra, porque se a gente fosse excluir, né, e contar com fez uma correção já próxima à média de 20, agora vai retomar o movimento de alta. Não tá, nada está dizendo isso, tá? Nós estamos... Ó, eu até... o volume tá tão baixo que eu achei que o indicador não tivesse com a média móvel aqui, ó. O volume financeiro. Olha pra você ver como que o volume tá baixo, né? Enfim, vamos ver no diário aqui do BOVA11. BOVA11, candle baixista. Não foi um candle considerável. Volume baixo. O ADX, na verdade o ADX também está flat, mas o DI menos está acima do DI mais, mostrando tendência de baixa. Digindex também está mostrando tendência de baixa. Estocástico está mostrando nada. Trix está levemente caindo, tá? Não mostra momento, tá? Né? Nós não temos momento, né? Não temos agulhada, não temos, né, o cruzamento das médias aqui. A média mais curta também está subindo aqui no DD Index e tal. Então assim, quando os astros não estão alinhados, é indefinição, tá? Indefinição do mercado, né? Ele supostamente formou aqui um pivô de baixa, supostamente, né? Quando que esse pivô de baixa será confirmado? Quando os preços romperem aqui embaixo, se romperem, tá? Agora, o indicativo de que eles vinham romper aqui embaixo é um candle de força. Então, eu sempre penso no cenário ideal, tá? E aí eu comparo com o cenário atual. O que seria ideal? Seria ideal um candle de força, um candle barra elefante. No mínimo um candle desse aqui, né? Um candle do pregão do dia 16. Hoje, a média de 20 mais colada aqui. O candle saindo de dentro dessa média de 20. As três médias dentro desse candle. Tivéssemos aqui, ó, uma agulhada aqui no DD Index, tá? O estocástico virando para queda, o Trix em queda. E aqui do mesmo jeito, né, o DI menos acima do DI mais, mas o ADX subindo, mostrando a força da tendência de baixa, tá? O DI menos acima do DI mais significa tendência de baixa. O ADX mostra a força da tendência. Ele não mostra se é de baixa ou se é de alta, tá? Ele mostra a força. Então aqui, ó, tá mostrando a tendência de baixa. Para que essa tendência estivesse forte, o ADX tinha que estar subindo. Não é o caso. Mas então o cenário ideal seria este, e não temos o cenário ideal. Então o que você faz? Você faz nada, tá? Simplesmente não faz nada. Vamos lá no índice. Então, ó, o índice futuro teve, né? O mini índice futuro teve esse candle. Foi um candle mais considerável, embora o volume foi menor, né? O ADX também não está mostrando força, nem nada. Vamos ver como é que vai desembolar, tá? De qualquer forma, né? Você não vai tomar posição nenhuma, né? Vai ficar posicionado no swing trade em mini contratos de índice, né? É loucura, tá? É possível, né? As corretoras exigem margens enormes, né? De 2, 3 mil reais para cada mini contrato, tá? Mas é loucura, tá? Loucura mesmo, né? Você imagina o camarada que estava comprado aqui quando começou as negociações na segunda-feira, o camarada já estava negativado já. Então assim, loucura. Aí já consome a margem toda, aí a corretora já estopa, aí já exige margem maior. Não, swing trade, meu filho, só para grande fundo, camarada que tem muito dinheiro. Swing trade em mini índice e mini dólar. Do contrário, é insanidade mental, tá? O mini índice hoje ele teve
né, em tendência de baixa, tá? Então não foi uma coisa assim muito difícil não, né? Ele abriu, vamos aqui aumentar um pouco. Ele abriu em gap de alta, mas aí ele veio em queda, você não faz nada. Faz nada. Ele veio em queda, você não faz nada. Ele corrige até na média de 20 e volta a cair. Vamos clicar aqui em cima desse candle. DI menos acima do DI mais. ADX. A ADX estava baixa ainda, mas é aquela. É uma coisa que eu tenho percebido que o ADX, no início da tendência, ele vai estar baixo mesmo, tá? Então é perigoso você considerar o ADX como uma referência aí. A média mais curta no DG Index ainda estava acima do eixo, né? Acima da média do eixo 0. Então, né, foi só que nesse segundo, aqui ó, nesse segundo candle, ela já tinha passado, tá? O estocástico também, só que na frente aqui ó, que ele cruzou, o Trix estava em queda, né? Não foi uma agulhada perfeita, né? A média de 20 passou lá em cima. Na verdade, nem sabe, eu acho que não podemos considerar uma agulhada, tá? Foi, sei lá, uma... Se bem que ele passou, né? Tem um pavio aqui na parte superior, os três passaram. Porque, na verdade, você tem que olhar também, na verdade não também, mas principalmente ao contexto, tá? É o contexto. Então, assim, ele caiu abaixo das médias, as médias viraram. Ele faz uma correção e faz um candle de força com volume acima da média. Então aqui no mínimo nós temos um bar elefante com o gift e teve a queda, tá? Aqui nós tivemos, né, o que eu chamo de agulhada do elefante. As três médias passando por dentro do candle, tá? Não tivemos o cruzamento dessas médias aqui do DG Index, mas elas estavam nas direções certas. A mais longa tem que estar para cima, a mais curta para baixo, de preferência abaixo do eixo 0. Foi o que aconteceu. E aí ele cai, né? Faz uma correção até mais ou menos na média de 8, mas não pegou na média de 20, não teve start nenhum. Beleza, fez um fundo aqui embaixo, voltou a subir, e aí ele volta a subir, as três médias passam aqui, e aqui nós temos novamente, né, o DI menos havia se encontrado com o DI mais, voltou a subir, o DI mais voltou a cair, a DX já estava num patamar maior, o Trix chegou num ponto de exaustão que começou a cair, estocástico também já estava em queda, né? E as médias no DD também estavam já nas direções corretas. Com este candle aqui, barra elefante, tá? A média de 20 beliscou, mas por conta do contexto, né, de correção na média de 20, respeitou a média de 20, não foi nem 1 milímetro acima dela. Candle barra elefante para baixo, volume acima da média, né, com as três médias passando, agulhada do elefante novamente, tá? Mas dessa vez aí o que aconteceu? Ele não evoluiu rápido, né? Ele deu uma queda muito rápida já no segundo candle, voltou até a média de 20 para depois cair. Aí beleza, depois caiu. Vou voltar aqui para mostrar a questão do alvo, né? Aí beleza, ele caiu, fez um fundo, voltou a subir, tudo mais, e aí ele teve uma segunda agulhada do elefante aqui neste candle. Aqui eu estava ao vivo, né, acompanhando o mercado, e aí eu vi essa agulhada, tá? Neste exato momento aqui eu vi. E aí eu tomei, como diz o professor Stormer, né? Eu tomei posição vendida aqui, né, com meu stop lá em cima e o meu alvo de 100% deste candle, tá? Eu projetei este candle para baixo, saí aqui, né? Pensei, como estava com muita força, o volume muito grande, né? Eu pensei e eu havia feito uma projeção errada. Eu tenho que rever essas questões de projeções. Eu peguei este pivô aqui, ó, e eu fiz projeção de Fibonacci e deu mais para baixo. Só que eu peguei e falei assim, não vou ser ganancioso, primeiro que eu tava pensando se eu entraria em agulhadas que não fossem agulhadas do elefante, tá? Porque na agulhada do Didi, né, a gente vai ver aqui no mini dólar que
necessariamente não tem candle barra elefante, tá? Só que como mini índice, e eu tô operando só mini índice é muito volátil mesmo, muito. Ter um candle barra elefante, pra mim, é o ideal, tá? Pra mim, é o ideal. Não é à toa que o trade aqui não durou nem 2 minutos, tá? Foi questão de entrar, os preços já foram, atingiram o alvo e aí voltaram. Foi muito rápido esse trade. Então, o que eu percebi aqui, né, na agulhada do elefante? Alvo 100% deste candle é o ideal, tá? Porque, olha só, preços voltaram a subir, foram na direção oposta, tá? Se, por exemplo, eu tivesse colocado um alvo maior, aí seria um erro. É claro que, e aí esses indicadores aqui são, assim, a chave, né? Porque é o seguinte, tá, eu saí aqui no 100%, saí por completo. O lote que eu entrei aqui vendido aqui, saí 100% aqui. Pensei em sair com metade aqui e conduzir com a outra metade, mas o feeling falou mais alto. Eu falei, não, vou sair com 100% aqui, que é melhor contar com isso. É sexta-feira e tudo mais, então, né, o mercado é muita oscilação, acertei em cheio. Mas aí o que acontece? Quando chegou neste segundo candle, tá? O estocástico ele já dá uma virada, tá? O DI- ele já começa a cair. Então, assim, o ideal de você utilizar os indicadores é que você consegue ver a força da tendência e tudo mais. Então, com isso, né, você não fica vendido esperando, tá? Porque a minha experiência anterior é o seguinte: no meu trade system anterior, sem esses indicadores, só com o trade system do setup barra elefante, eu teria operado isso aqui tranquilamente, teria operado, tá? Com o trade system barra elefante. Só que se, por exemplo, no trade system anterior eu não tivesse saído aqui no 100%, eu não saberia que essa correção aqui seria uma reversão aqui na frente, tá? Porque aqui foi volume acima da média, um volume de compra, mas não mostra que a tendência reverteu. E esses indicadores aqui já mostram, tá? Então, por conta disso, aí o que acontece? Eu ia falar sobre este candle barra elefante aqui, né? Este candle aqui, essa agulhada também do elefante aqui, ó. O ideal também era o camarada projetar 100% para baixo, tá? E aí, ele foi andando de lado, mas não chegou nem a 2/3 aqui do candle. E ele só atingiu aqui, ó. Atingiu o alvo com êxito. 507 pontos, tá? 507 pontos. O que eu tenho percebido? Claro, né, a gente vai monitorar, né, eu vou ver aí em detalhes. Mas, o que eu tô percebendo? Que no mini índice, você pode ver que o alvo tá sendo 1 para 1, tá? Quando tem uma tendência muito forte no gráfico diário, você pode até buscar 2 para 1. Mas como agora, na região, no gráfico diário, a gente é nítido que ele está numa região de briga, então é melhor você ser mais conservador e buscar um 1 para 1, tá? 1 para 1. E é engraçado, uma coisa que eu vejo agora, né? É a primeira semana em toda a minha vida que eu consegui, nesses 3 anos, né? Toda a minha vida assim, né? Parece que são mais de 30 anos, não. São em 3 anos que eu consigo fechar a semana inteira no positivo, tá? Consigo acertar todos os trades a primeira semana. Errei nada. Mas o que eu percebi também, e um paradigma errado que eu tinha, era isso também, olha só, né? Por conta de professores que eu tive, né? Que eu fui aprender. Era a necessidade de achar que eu tenho que pegar muitos pontos, tá? Essa coisa de pegar 1000 pontos todo dia, 1000 pontos. É melhor você pegar 150, 200 pontos, sabe? Do que você ficar caçando, pegar 1000 pontos todo dia, tá? Então, assim, eu tive aula com um professor
que o negócio do cara era pegar 1000 pontos. Ele falou, não, se você não pegou 1000 pontos hoje, você não soube operar, não sei o que e tal. E aí eu ficava naquela. Então, muitas vezes, nossa, isso foi pouco não, foi muitas vezes, eu acertei a direção. O preço vinha 100, 200 pontos, 300 pontos a favor. Ao invés de fechar o trade, o que acontecia? Eu mantinha e tinha reversão. Tá? Aí tinha reversão, eu voltava na minha cara, perdia, acertava a direção do trade, mas não saía a tempo. Tá? Então essa é uma outra coisa. É melhor você ir pequeno, tá? Porque em dias de tendência, igual, ó, nesse candle aqui, ó, no mini dólar, beleza, abriu um gap de alta, um candle de força, tudo mais, beleza, aqui dentro, né, dentro desse contexto você poderia, acabou de vir de uma correção de uma média de 20 e tal, então, mas aqui, ó, já foi lateral, então assim, já não teve êxitos, né, já não teve êxitos, né, perdão, não possibilitou day trades de tamanho considerável, tá? Hoje foi um doji, um candle de dúvida, e o mercado tá aí em dúvida, tá? Só olhar aqui o mini dólar rapidamente, mini dólar que abre em gap de baixa, mas ele não encontra com as médias, ele cai em linha reta, não temos agulhada nem nada, tá? Ele vira aqui, né? E aqui, embora eu não considero, né, que teve agulhada do elefante, né? Foi simplesmente uma agulhada. Este candle aqui, você pode ver que houve aqui agulhada aqui no DD, tá? O DI mais subiu acima do DI menos, embora, olha só, o ADX estava em queda. Pra você ver como é que não pode confiar tanto no ADX. Ele estava em queda, mas o Trix estava em alta, mostrando tendência de alta, e o estocástico também em alta. E o ADX em queda. O que aconteceu aqui? Subiu. Tá? Subiu. Então, aqui foi agulhada no mini dólar. Tá? E aí ele fez esse topo aqui, beleza. Voltou a cair, subiu e ficou embolado. Vamos ver se teve outra agulhada aqui embaixo aqui, ó. Aqui passou por dentro dos candles. Olha só. Aqui foi um outro ponto, tá? Na verdade, não foi nem exatamente sobre este candle. Foi a partir do próximo candle que o DI mais também voltou acima do DI menos. As médias elas não se cruzaram, mas elas estavam na direção. Aqui a média de 20 aqui de baixo que não tava, né? Ela só virou para baixo. Foi aqui, ó. Foi aqui que ela virou para baixo. Então olha só, ele evoluiu um pouco, fez uma correção, as médias ainda muito próximas, e aqui que o negócio desembolou, tá? O estocástico também estava em alta, o Trix em alta, aí aqui sim o ADX deu uma virada. Então aqui, essa janela, neste exato momento, estava indicando assim que eles iam em alta, tá? Volume aqui, ó, um volume bom, volume financeiro bom. Então aqui uma agulhada tranquila, não foi uma forçação de barra de tentar ver nada nos indicadores, tá? Mas não foi um candle barra elefante, então eu particularmente não me agrada, até porque a média de 200 está aqui em cima. No máximo, se eu tivesse entrado aqui, eu teria saído na média de 20 de 200 aqui e eu teria pego muito poucos pontos, tá? E tentaria ver aí se preços tiveram uma retomada. O mini dólar ele tem, né, essa volatilidade imensa. Então você pode ver que, olha só, no DD Index as médias vão para baixo, vão para cima. Aqui teve outra, ó. Aqui teve um outro momentum de compra. Tá? Você pode ver que, olha só, as médias viraram, DI mais acima, DI menos para baixo, e o ADX subindo, Trix também começando a subir. Aqui foi outro momentum. Aqui dentro dessa janela aqui foi outro momento. As médias não estavam se cruzando dentro do mesmo candlestick, mas os indicadores mostraram momentum de compra, tá? E aí você pode ver que a partir deste candle aqui já teve um volume acima da média, tá? Então, e aí juntamente com esse momentum, não foi uma agulhada clássica, tá? Né? Porque uma agulhada foi aqui, ó, com as três médias passando por dentro do candle. Mas houve momentum de compra baseado nos indicadores. Então teve aí essa possibilidade, ok? Então foi essas duas possibilidades aí
né? Você pode ver que a volatilidade do mini dólar é absurda, né? Absurda. Ele cai, depois ele volta no meio do caminho, ele cai, depois ele volta tudo, dá uma reversão. É uma coisa de louco, tá? É uma coisa de louco. Para fechar, vamos pegar esses últimos 5 minutos, vamos dar uma olhada aqui nos papéis. Nossa, RPMG3 caiu forte hoje, hein? RPGM3 caiu. MG3 quer dizer, né? Caiu forte. Vamos lá. Ó, caiu forte, mas DI mais ainda está acima do DI menos. Então, infeliz aqui de um vizinho que tá passando de moto. Indecisão, tá? Você pode ver que, olha só, ele tá dentro de um range de lateralização. Então, dentro de uma lateralização, as médias aqui, a média mais curta ainda está acima. Enfim, não tem momento não vamos entrar em muitos detalhes, senão não acaba esse vídeo hoje, né? Também não foi um candle barra elefante também, né? Um candle de força, com bastante volume, mas aí as médias ainda estão aqui em cima. Eu esperaria um gift, esperaria as médias virarem aqui para baixo, tá? Para poder pensar em venda. O DD Index também não mostra também, né? A média tá aqui embaixo ainda, de 20. Também não. Uma queda também não resolutiva, né? Que não demonstra aí. Agora, o IS teve uma queda. As médias no DD Index estão se cruzando. O DI+, está ainda acima do DI-. Temos que esperar aqui a cruzada do DI- acima do DI+, tá? Porque o Trix e o estocástico estão mostrando queda, tá? Mas o DMI ainda não está mostrando ainda não. Então, ele tecnicamente está dentro de uma região de lateralização ainda, tá? Não é uma queda que você pode falar que, né, tá tendo uma reversão aqui. E até porque o volume também foi baixo, tá? Então, a maioria dos movimentos dos dias não falam nada. Você pode ver, olha só, RIP3. Olha o tanto de candle aqui, ó. Nada foi resolutivo, tá? Nada foi, não foram movimentos que te propiciaram uma posição nesse papel, tanto na ponta compradora quanto na ponta vendedora, tá? Simplesmente são oscilações. A maior parte do tempo dos ativos são oscilações sem sentido nenhum. Tá? Sem sentido nenhum. Agora a RIP3 abriu em gap de alta hoje e os indicadores mostram alta. Olha só, né? O DI mais acima do DI menos. O DD Index mostrando que alta. Estocástico também virou para cima e o Trix também está acima do eixo zero. Tá mostrando alta. Eu esperaria um gift, uma correção aqui, porque ele está tentando romper essa região, né? Esperaria uma correção até mesmo para formar um novo pivô e tentar uma alta. A não ser que quem coloca a ordem de compra 5 centavos acima dessa máxima, porque se ele romper aqui, ele vai confirmar esse pivô de alta e vai dar para fazer a projeção desse tamanho aqui para cima, tá? Somente nessa hipótese. Home 3, eu publiquei até um estudo, na minha opinião, ele tá no início de uma tendência de alta, tá? Está no início. Teve um colega que falou que o ADX para ele tá baixo, mas eu falei com ele, olha, se tá no início de uma tendência de alta, ele vai estar baixo mesmo, né? Só que o Trix ainda está em menos 0,16, né? Vamos ver, então, se ele vai pelo menos passar do eixo zero, porque o ideal é você comprar acima do eixo zero, tá? Daqui para cima você comprar. Abaixo do eixo zero, o Trix ainda está baixista. Então vamos esperar os preços se desenvolverem, né? Até porque ele não rompeu, né? Ele não rompeu aqui essa máxima, confirmando esse pivô de alta. Então eles vão desembolar aqui ainda para as médias se virarem e subir. Mas, né, os indicadores estão mostrando alta, tá? O Trix pode estar abaixo do linha zero, mas ele está inclinado para cima já, né? Ele também mostra o direcional da tendência, ok? E por fim, par de 3, movimento de alta, na minha opinião, é um movimento de correção, não temos ainda, não tem indicativo de reversão, o DI mais e o DI menos estão se encontrando, enfim, tem que esperar
né? Nesses contextos assim, de incerteza, o ideal é esperar, né? Você não nem comprar nem vender o papel, tá? Mercado americano está em alta, está subindo, mas a tendência ainda não engatilhou, tá? No DID Index também a média mais curta está subindo, mas a mais longa ainda está virada para cima. Tá? O ideal é que ela vire para baixo e o ADX ele dá uma viradinha para cima. O DI mais já está acima do DI menos, mas o ADX ele dá uma virada para cima, mostra força aí da tendência, ok? Para pensar aí que o mercado americano já deu uma reversão. Ele fez uma perna de alta, ele tem que fazer uma correção e a retomada do movimento de alta. Até ele fazer esse movimento, se ele realmente vai entrar em tendência de alta, os indicadores já vão estar todos mostrando aí uma força de alta, tá? Nosso site grafistas.com.br tem todos os depoimentos, um pouco do nosso conteúdo. Por apenas R$ 49,90 você tem acesso aí ao nosso clube de assinatura, ok? Vou ficando por aqui, qualquer dúvida estou à disposição. Um abraço a todos e se Deus quiser até